Bom dia, senhores torcedores do canal CNFlu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Matéria do GE de Gustavo de Sarli. São 21 de julho, são 124 anos do Fluminense, onde o clube foi fundado e quem são os 20 fundadores. O Fluminense hoje está completando 124 anos de existência, né? Foi fundado no dia 21 de julho de 1902, Rua Marquês de Abrantes, 51. Nesta data e neste local, na zona sul do Rio de Janeiro, Oscar Cox e outros 19 membros se reuniram para dar início à ideia de fundar o Fluminense Futebol Clube. Só um minuto. Era novembro de 1901, quando Oscar Cox, Mário Frias e Robinson assinaram o cartão que convocava os demais interessados para a fundação do Rio Futebol Clube. A ideia era a criação de um clube que praticasse exclusivamente futebol, diferente das demais equipes da cidade. No entanto, o cenário fracassou. No ano seguinte, após um confronto entre os combinados do Rio e de São Paulo, uma confusão fez com que João Ferreira, membro da equipe do Rio, se apropriasse do nome de maneira definitiva e fundasse, no dia 12 de julho, sem Oscar Cox, o Rio Futebol Clube. Incomodado com a decisão, logo em seguida, Cox convocou outros interessados na criação do que seria o Fluminense Futebol Clube. Fluminense Futebol Clube. Segunda-feira, 21 do corrente, às 8h30 da noite. 8h30. Haverá uma reunião na Rua Marquês de Abrantes, número 51, a fim de tratar-se da fundação deste clube. Assinado a comissão. Bilhete postal que convocava membros para a fundação do Fluminense Futebol Clube. A reunião acontecerá na casa de... A reunião acontecera na casa de Horácio Costa Santos, que viria a se tornar o primeiro jogador da história a marcar um gol pelo clube. Presidida por Manuel Rios, a sessão, que contava com todos os 20 sócios fundadores do clube, elegeu Oscar Cox como presidente do Fluminense Futebol Clube. 20 sócios, veja a ordem de assinatura dos 20 sócios fundadores do Fluminense. 1. Horácio da Costa Santos. 2. Mário Rocha. Walter Schubach. Félix Frias. Mário Frias. Heráclito de Vasconcelos, Oscar Alfredo Cox, João Carlos de Melo, Domingos Moitinho, Luiz da Nóbrega Júnior, Arthur Gibbons, Virgílio Leite, Manuel Rios, Américo da Silva Couto, Eurico de Moraes, Victor Etchegari, A.C. Mascarenhas, Álvaro Drole da Costa, Júlio de Moraes, A.H. Roberts. No museu da sede do clube em Laranjeiras fica a versão original da ata
de fundação do clube. Uma outra versão esculpida em uma pedra e revitalizada em 2016 também fica disponível para os torcedores. 3 meses depois da assinatura, em outubro de 1902, o Fluminense aplicava uma goleada por 8-0 no Rio Futebol Clube, naquele que seria o primeiro jogo oficial da história do time e marcava o início da jornada da equipe no futebol mundial. Interessante. Agora aqui também, deixa eu ver outra reportagem aqui. Agora aqui eu falar sobre futebol feminino, tá? Fluminense, site oficial do Fluminense, né? Fluminense encara o Cruzeiro por vaga nas quartas de final na Copa do Brasil Feminina. Confronto decisivo acontece nesta terça-feira no Luso Brasileiro às 16h30. O Fluminense enfrenta o Cruzeiro nesta terça-feira, 21/7, pelas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina. A partida, que decidirá uma vaga na próxima fase da competição, será às 16h30 no estádio Luso Brasileiro, com portões abertos para a torcida e transmissão do Sport TV. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis. As guerreiras do Flusão entraram na competição na terceira fase, junto com as demais equipes da Série A do Brasileiro. O Fluminense venceu o Minas Brasília por 2-0, com 2 gols de Caline, e garantiu vaga nas oitavas. Após o jogo desta terça, a equipe do técnico Saulo Silva volta a campo na sexta-feira, 24/7, para enfrentar o Internacional pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, às 20 horas, com transmissão da N-Sport. Então, o Fluminense está se preparando para o jogo feminino, e hoje é o aniversário de 124 anos de Fluminense. 124 anos, cara. É muito tempo, né? Muito tempo. Muitos anos de vida, Flusão. 124 anos de Fluminense. Então, o Fluminense está fazendo aniversário. Hoje é terça-feira, tem treinamento. Hoje tem treinamento, amanhã, quarta. Acho que o Fluminense teve folga domingo, segunda, né? Jogou na sexta, folgou no sábado e domingo. Treinou ontem, hoje, quarta, quinta, e vai treinar sexta e sábado, para o jogo de domingo contra o Grêmio lá no Rio Grande do Sul. Vai ser um jogo importante, já que o Fluminense só empatou com o Bragantino, fez um péssimo jogo. O Bragantino, na minha opinião, foi superior ao Fluminense. No primeiro tempo teve mais oportunidade. No segundo tempo o Fluminense melhorou, mas não conseguiu fazer o gol. Aí nos acréscimos, aí teve o gol de empate do Fluminense para o Ignacio, né? Todo mundo sabe que tem 2 zagueiros que se contundiram, o James e o Midian. O James parece que, pelo que informaram, não é nada demais, mas talvez não tenha condição de jogar contra o Grêmio. O Midian, a princípio, deve ficar parado mais de 4 semanas. Aí vai depender do filé, se ele vai fazer uma mágica que normalmente ele faz para ele voltar antes. É uma pena, porque eu queria ver o Midian. Eu acho que
pelo menos 99% da torcida queria ver a dupla de zaga Thiago Silva e Mijan. E até porque o Thiago Silva não vai poder jogar todos os jogos. Cada idade dele, a prioridade do Fluminense em relação ao Thiago Silva vai ser nas Copas, né? A Copa do Brasil e a Libertadores. Então ele deve jogar contra o Grêmio para pegar um pouco de ritmo e deve ser poupado depois para poder pegar o Vasco e depois se preparar para a Libertadores também. Então vamos aguardar a escalação. Acredito que a escalação, já falei ontem, mas é melhor esperar um pouco para ver. A gente tem que saber realmente quem que o Zubeldia vai colocar, mas provavelmente deve ser Thiago Silva e Freitas. Tenho quase certeza que é essa. Vamos ver, aguardar para ver o que acontece, né? Agora, em relação a contratações ou saídas, não tem nada por enquanto, pelo menos não estou sabendo de nada. Ainda não vi vídeos hoje, né, para saber. Então vamos aguardar, qualquer coisa aí a gente vê depois. E em relação à SAF também ninguém tem falado mais nada aí. Vamos aguardar também para ver. Agora, todo mundo sabe que eu tenho mal de Parkinson e câncer de próstata, que eu fico vendendo açaí com minha esposa todo dia, de segunda a segunda, de meio-dia à meia-noite, né? Não tenho tempo para quase nada, e que eu fiz esse canal com a ajuda da sobrinha da minha esposa, sem saber mexer nada na internet, ela me ajudou, e eu não tenho ninguém filtrado no Fluminense lá para me dar as notícias, aí eu pego os YouTubes que eu confio, que normalmente falam a verdade, pego a notícia deles, falo o nome deles, o canal deles, boto aqui e falo. Ou então, quando é para dar opinião, eu dou minha opinião, aí cabe a vocês julgarem se concordam comigo ou não, se eu falei alguma coisa demais, se falei alguma coisa de menos. Então, eu comecei a fazer isso como terapia, como vocês todos já sabem, estou cansado de ver eu falar isso aqui. Mas eu pensei de não chegar nem a 50 inscritos, para minha surpresa, hoje estou com 866 inscritos, né? 866. E me empolguei, estou levando a sério, espero chegar na minha primeira meta, que era até o final da Copa, a Copa acabou e eu não consegui, mas a minha primeira meta está de pé, que são os 1.000 inscritos. Então, eu conto com todos os amigos, né, que todo mundo se inscreveu no canal, viraram meus amigos, né? Então, conto com todos os meus amigos para continuarem dando o like, compartilhando e dar o hypar para melhorar, melhorar a pontuação do canal. E para todo mundo que está inscrito, pedir aos amigos e amigas para se inscreverem, dar o like, compartilhar. E todo mundo que assiste os vídeos e não está inscrito, por favor, se inscreva, dê um like, compartilhe. E peço aos amigos também e amigas para se inscrever, dar um like e compartilhar. Assim vocês vão ajudar o YouTube a expandir o nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e que está no mundo, e ter muito mais inscritos também, se Deus quiser. Tá? Nesse ponto eu estou feliz, lógico que eu quero melhorar agora, né? O número de inscritos, mas eu estou feliz. E a outra parte, o Pix, é que eu estou precisando do apoio de vocês. Se vocês puderem colaborar com o Pix, em qualquer valor, desde que não faça falta nenhum de vocês, eu tenho 2 Pix, tá? Um é o e-mail, o outro é o número menor, mais fácil para digitar, para quem tem alguma dificuldade para digitar como eu, por ter mal de Parkinson, ou até para quem prefere digitar o número menor também. Tá? Aí os 2 Pix são paulorcribeiro@hotmail.com, repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34, tá? Os 2 Pix estão aí, os 2 são do Banco PicPay. Se vocês puderem colaborar, eu agradeço desde já,
qualquer valor, desde que não faça falta a nenhum de vocês. Obrigado desde já, ajudando ou não. Um abraço a todos, fique com Deus, uma grande terça-feira a todos vocês, com a proteção de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo.